Quantas mulheres instrumentistas você conhece e admira? Mas não vale ser cantora e não vale admirar pela beleza. Poucas, né? Você parou para pensar por que isso acontece? A gente precisa falar sobre isso. Para mim, isso não devia nem ser assunto. Você devia pensar na música que a pessoa faz e depois lembrar o gênero dela. Mas infelizmente não é isso que acontece. Porque são duas barreiras. Uma para você começar a tocar, que para as mulheres já era, sempre foi mais difícil, e a outra para você se destacar como profissional e ser chamado para os trabalhos. São duas barreiras enormes. A primeira barreira, acho que está mudando com o tempo, mas não sei se você sabe, mas há 40 anos ou mais atrás, mulher não era permitido tocar nenhum instrumento que não fosse piano, flauta ou violino. E o ambiente era tão machista, nas lojas era tão machista, tudo com homem, tudo que as meninas não se animavam para começar a tocar. Isso, graças a Deus, vem mudando. Depois da pandemia, a venda de guitarras elétricas ou acústicas já é 50% de mulher para o homem. Muito legal. E eu cheguei a ter 5 alunas ao mesmo tempo, alunas mulheres. Então, acho que essa primeira barreira já está meio que resolvida. Já a segunda barreira já é outra história. Nas gigs, o ambiente ainda é mais machista. Um bando de homens viajando junto, falando merda, falando coisa machista, muitas vezes traindo as namoradas e esposas. Então, tacitamente tem um acordo para não chamar a mulher porque vai mudar o ambiente, vai mudar o clima. E posso te dizer, muda mesmo. Durante um curto período na banda do Tim Maia tinham duas vocalistas, tinha uma pianista e tinha Lalã de percussão. Eram 4 mulheres contra 6, 7 homens. Ficou, cara, é muito mais legal. O ambiente fica mais leve, se fala de outra coisa. Com certeza é mais legal, só que as pessoas não querem mudar. Vamos ver o que a Adélia conta? Ela começou a tocar junto comigo nos anos 80, quando mulher era uma agulha, achar um instrumentista bacana era uma agulha no palheiro. Ela já se destacou logo com o Duo Fênix e abriu portas para muitas que estão aqui hoje em dia. A coisa de mulher na música sempre foi referência porque não tinha mais ninguém, absolutamente ninguém. Você era a única, né? Conta como era pra você, porque naquela época era muito, muito raro, né? Essa questão é tão complexa, né, Nabucco? Porque eu fiquei pensando nisso, eu tenho pensado muito nisso, até pelo meu lugar, né? Não existia uma política de pensar sobre isso, ou de falar sobre isso, a gente tinha que se garantir no nosso mérito, né? A famosa meritocracia. E mais, Então, né? Porque era e mais difícil. mais, exatamente. Então, eu acho que assim, durante esse período, o que eu tenho refletido sobre essa época é que ela foi muito mais dura do que eu pensava para mim, sabe? Essa coisa de ser referência e ser mais um. Eu ouvi muito isso, assim, a Adélia é mais um de nós. Eu estava num trabalho de jazz, mas não, ela não é tipo uma menininha, não, ela é um de nós. Então eu chegava lá falando piada, agindo que nenhum deles, falando as mesmas bobagens e para mostrar que eu era igual, como se para eu pertencer àquele grupo artístico eu também tivesse que ser um pouco homem, sabe? E se você pensar da minha trajetória, eu era uma garotinha que antes disso eu fazia balé, entendeu? Eu vim do balé, eu não era aquela menina da rua que subia em árvore ou que andava com um monte de menino, eu não era isso. Que é o tradicional tocando que nem homem, né? Que você falou com o professor. Cara, e é interessante porque essa ficha só caiu agora, porque quando eu tinha 15 anos, e era uma pessoa muito amada mesmo, um professor que eu queria muito bem, era muito bacana e foi muito bom para mim esse professor. Quando ele falou isso, ele me validou. Mas ele me validou enquanto ser humano homem, porque eu tinha que virar homem para ser boa naquilo. E olha que a gente está falando de música clássica, tá? Que é uma coisa que tem muita tradição de mulher tocar, né? O que acontece, né, Nabucco? Assim, historicamente é muito fácil até de explicar. Historicamente, a mulher começou a votar desde quando? Desde quando que a mulher tem papel na sociedade que não seja simplesmente o de procriar? Não que procriar seja simples, né? Uma Sim, mulher que cuida claro, de filho, da casa, não é claro. simples. O meu instrumento que eu queria mesmo não era o piano. Eu tocava violão. Um pouco antes de te conhecer, meu único instrumento era o violão. E o instrumento que eu queria mesmo era a guitarra. O violão eu tenho vaga lembrança, a guitarra é novidade. Porque ninguém me deu.
Minha mãe me enrolou, eu acho que ali foi muito para a cabeça dela. Eu quero tocar guitarra. Eu falei, não, faz o seguinte, estuda violão. Quando você estiver tocando bastante bem, a gente fala da guitarra. Eu já estava estudando Villa-Lobos, Léo Brauer, já estava tirando tudo do meu jeitinho lá, e não vinha guitarra, não vinha guitarra, não vinha guitarra. Falei, ah, tá bom. Aí veio o piano, uma amiga minha estava estudando, falei, acho que eu quero estudar piano. Eu mesma parei de insistir nessa história da guitarra. Eu acho também que a minha visão da guitarra com 12, 13 anos era muito idealizada. Eu achava que a guitarra já vinha pronta, sabe? Eu jurava que você ouvia os caras tocando com aquele timbre, eu achava que eu ia ligar e ia Ainda ter aquele mais som. timbre, né? Que guitarra cada um é um, né? Exato. A não ser que eu tivesse um puta professor na época que me explicasse como tirar um som, porque o barato para mim da guitarra era o timbre. E eu acho que eu ia me decepcionar muito, porque eu ia ver que não é simples, né? O piano, ao contrário, o piano você mete a mão e ele te responde. Isso para mim foi muito prático. Então, é assim, o que acontece com as mulheres na música? A mesma coisa que acontece com as mulheres nos grandes trabalhos de liderança. Raramente você vai ver uma mulher CEO de uma companhia onde ela é uma líder e que é difícil chegar nesse lugar. Quantas mulheres são presidentes, né? Muito poucas. E de países enfim. De Eu empresas. acabei de empresas, eu acabei de voltar agora de Alter do Chão, fui fazer um festival de música lá. E fiquei fascinada que eu conheci as comunidades indígenas um pouco, e lá tem um negócio que eu nunca tinha ouvido falar, tem as magés, tem os pajés e tem as magés, que são as mulheres. Eu achei isso Maneiro. tão bacana, isso está na civilização dos indígenas, né? E na nossa civilização muito eurocêntrica, você está aí no coração da Europa, a vida eurocêntrica ela é muito machista, ela é muito patriarcal, ela é muito. Mas eu tinha um medo, vergonha, e eu acho que aí entra, Nabucco, uma coisa super importante que você fala do. É muito difícil para uma mulher ou para qualquer pessoa não se ver representada, sabe? Eu também sou filha de. Sou filha, não, sou mãe de músico, e eu vejo que meu filho cresceu desde pequeno, com os amiguinhos, assim, tipo, ah, vamos levar um som, vamos. Ah, eu vou ser o Lennon. Ah, eu vou ser o Paul. Ah, eu vou ser o Ringo. Né? Eles tinham muito. A gente tinha aquele joguinho Rock Band da Wii, tinha isso. E as meninas iam falar o quê? Até hoje, o que as meninas vão falar? Ah, eu vou Taylor, ser quem? Taylor Swift. Mas uma banda que você pode. Entende? Essa coisa natural de ter muitas mulheres tocando. E tem inúmeras mulheres tocando hoje em dia, bateria, guitarra, tem muito. Hoje em dia tem demais. Por que tanta cantora, inclusive yourself, né, de virar cantora, e tão pouco instrumentista? Porque você começar a pensar instrumentistas foda, a maioria é cantora, Esperança Spalding, a Diane Krall, entendeu? É, Eu posso falar um pouco o que aconteceu comigo, não posso falar eu posso falar um pouco o que aconteceu com algumas pessoas que eu sei da história. Vou começar com a Dana Kroll. Dana Kroll, você deve saber da história dela. Ela tocava num lugar, ela era contratada para tocar piano num lugar, e o cara falou: Não, eu vou chamar uma pessoa que cante, não quero mais você. Ela se reinventou cantora meio que do dia para noite para manter a gig. A história que eu sei dela é essa. mas o que parece é que é muito mais fácil para as meninas se expressarem cantando. Inclusive é ao contrário, porque tem muito mais cantora do que cantor, né? Aqui em Portugal, sei lá, toquei umas 30 cantoras aqui e dois caras só, sacou? Não, isso é uma coisa engraçada mesmo, né? O homem intérprete que você fala, né? A figura, É, tipo Ney Matogrosso, né? Quem é o Ney é. Matogrosso da nova geração? Tem, até tem, mas comparativamente ao quanto que tem de mulheres intérpretes, as mulheres é a maioria esmagadora. Eu acho que tem uma questão de referência, mais uma vez, né? As pessoas crescem, isso é aquilo que eu te falei, as pessoas crescem com referências, especialmente no Brasil. O Brasil é o país das grandes cantoras, né? Então acho que assim, todo mundo que canta ou gosta, ou se espelhou na Elis, ou na Gal, ou na Nana, ou na Bethânia. Essas, para mim, são os quatro pilares das cantoras brasileiras de música popular. Porque você foi
profissionalmente, digamos assim, lançar coisa de cantora tem 10, 15 anos no máximo, né? Isso, exatamente. Você imagina quanto tempo que eu recolhi essa parada. Eu fiquei me recolhendo porque eu tinha vergonha, porque eu não gostava da minha voz e eu não me acreditava. E aí tem essa questão que eu vou te chegar aí, que é um ponto complicado, que é o seguinte, e que eu vejo muitas amigas falarem isso. Quando você é mulher, a mulher é muito mais protegida, ou pelo menos a minha geração foi muito mais protegida que o homem, pela família, né? Tipo, ah, não, é menina, até hoje, né? É menina, cuidado, sair à noite, cuidado, você vai ser roubada, você vai ser abusada. Todo mundo tem mais medo de expor uma menina que um menino. E o que que acontece com a família quando você começa a se expor artisticamente? Muitas vezes eles te travam com medo de você ser ridicularizado. Eu tenho algumas amigas que contam histórias absurdas. Tipo, que a mãe falava assim: ah, não, mas você não tem talento, minha filha. E a menina é super talentosa, mas ela tinha medo que a Mas menina se isso, expusesse. mas Homem, instrumentista ou cantora, tanto faz. tanto Sabe? faz. Cantora também. Então, eu acho que é muito comum, inclusive porque as mães têm medo, né? Aquela situação. A menina tem que ser muito raçuda, tem que ter muita raça para falar: não, peraí, eu vou sair à noite, eu vou sair sozinha, porque a gente tem medo, a gente é criado, eu me lembro. Agora, e em gigs? Uma porrada de gig depois disso, só sendo sua mulher. E aí passei por tudo na vida. Pois é. Assédio pra caramba, assédio de todos os lados, uma coisa assim. Aí eu tinha que chegar, aquilo que eu te falei, falando que nem homem, fazendo piada horrível, que nem, ah, quem que você vai comer? Tá pensando que vai comer? Eu chegava assim, falando umas coisas que não é da minha natureza falar, sabe? Hoje em dia eu vejo. E aí eles me respeitavam. Me lembro numa situação que eu fui para uma gig, essa situação é muito engraçada, que eu tinha que dividir o quarto com mais dois meninos, com dois caras. Aí ficou aquele clima, tipo, quem vai pegar? Eu falei, ninguém vai pegar. Atenção, parou a palhaçada e tal. E parou a palhaçada, e todo mundo me respeitou. Não, é foda, né? Que é um ambiente muito inóspito, né? Se você não tiver botar o. Assim, não é uma boa imagem. Vamos botar o pé na porta para não botar outra coisa. É, É, tá fodida. E falava das outras meninas, assim, pode até na forma de tocar, cara. As meninas tocavam. Essa você coisa de você meter o pé na porta, o seu diferencial, digamos assim, isso espelha na música, né? Porque você pediu o pé na porta mesmo tocando. Isso faz a maior diferença, né? claro. Né? Agora eu me lembrei de uma história, lembrando dessa história de começo, né? Uma história engraçada. Eu fui fazer sub uma boate na Barra que chamava Tiger. E essa boate, quem fazia o som da noite, quem era a artista principal, era a Ana Mazzotti. Lembra da Ana Mazzotti? De nome. Pianista da pesadaça, né? Super pianista, cantora também. A Ana era incrível. E era um trio, era ela, o marido na bateria e um baixista que eu não lembro quem era agora. E aí me chamaram para fazer sub nessa banda, acho que era um quarteto. Foi nesse lugar que eu conheci o Marquinhos Amorim, guitarrista. A gente se conheceu nessa situação. Eu chegando lá, o cara ligando o som de todo mundo, passando o som. E aí, meu amigo fulano, tá bom? Tá bom? Tá teu retorno, tá bom? E eu lá ali no piano, daqui a pouco ele vira para mim. E aí, neném? Tudo bem, neném? Ah, Nabuco, era o primeiro dia que eu tava ali. Eu levantei e falei, olha só, neném, a puta que lhe pariu. E se não te falaram ainda, pega esse teu microfone e bota ali, não sei aonde. O negócio Baixi, chegou aqui muito rápido, porque não. realmente eu tava tensa com a situação, eu já era sub, os caras super cascudos, tocando. Eu não estava me sentindo muito bem chegada ali. Eu era sub, eles estavam com um olhar de desconfiança. Eu acho que tinha essa coisa de ter que provar, né? Era um gig de jazz, eu tinha que improvisar e tal. E o cara me tratou daí. Aí diz o Marquinhos Boninho que eles viraram assim e falou: olha só, a menina é braba. A menina é braba, deixa ela improvisar, deixa ela fazer o que ela quiser, porque ela é braba. Eu tô querendo entender. O ambiente, a coisa da instrumentista é todo um ambiente. Você sai da noite, você tá convivendo. A compositora, em teoria, não tem que fazer isso. Você acha que é na escolha Tem, da. tem, porque é o que a mulher pensa, o que a mulher fala é menos considerado do que o homem. Nabucco, até hoje, se eu estiver num lugar e a gente estiver gravando, apesar de eu ter 40 anos acostumada a gravar, e se tiver um cara do meu lado, ele vai perguntar pro cara:
Qual é a resolução? 96? Não vai perguntar para mim. Porque eu sou mulher, entendeu? A parada é muito pior do que o que você pensa. Não é, Não, eu ainda tenho é certeza. muito grave, entendeu? Então, assim, eu posso ter 50 anos de música, mas se tem um cara, é ele que vai saber se tá. O piano é 440 ou Somente 442. questões técnicas, né? Entendeu? É. Tudo bem, eu não tenho interesse mesmo. Normalmente eu trabalho com pessoas até que sabem muito mais as questões técnicas que eu. Mas eu acho curioso a pessoa não virar para mim e perguntar: o projeto é seu? Qual a resolução da gravação? Qual o microfone que você prefere gravar? Eu sou a produtora do negócio, ele tem que perguntar para mim? Dá até tristeza quando a gente fala esse assunto. Eu estou fazendo uma pesquisa junto à UBC, embora as mulheres cantem, sejam intérpretes, elas são menos de 10% do total de arrecadamento da UBC. Isso é interessante. É péssimo, mas é É uma. péssimo. Eu tô com os dados aqui, eu talvez esteja falando, não sei se é 15, mas enfim, Bom, talvez muito seja menos, de qualquer 15, maneira. é muito menor, não chega a 20, Mesmo sabe? só intérprete. Mesmo só intérprete. Sabe aquela coisa que a Elza Soares cantava, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra? É isso. O trabalho da mulher vale menos. Agora a mulher preta vale menos ainda. Tá que É pior pariu. ainda. É a realidade. O nosso salário não é igual. Claro, aí você vai falar da Anitta. Tá, a Anitta saiu de um lugar e virou uma superstar, a Beyoncé, Madonna. Mas a realidade das mulheres competentes, que são incríveis, é muito diferente. É incomparável à realidade dos homens. Agora, eu me lembrei de outra coisa que também é mais raro ainda, que você sua várias situações como direção musical, portanto você está como chefe num bando de gente. Quer dizer, Sim. relação mais complicada ainda, né? Mas Problemas. por que que eu acho? O que que me levou para a direção musical? Eu fiquei 10 anos fazendo quase que consecutivamente direção musical para o teatro musical. O teatro musical é o lugar menos patriarcal possível, porque é um império da diversidade, né? Os diretores normalmente não são hétero, entendeu? É um lugar muito diferente. Então, ter uma mulher à frente não só é legal, como eles sempre apoiaram. Então, eu acho que isso me ajudou muito a fazer direção musical de teatro. Eu ia perguntar isso também, que você, acho que eu me lembro uma só, mas aqui está acontecendo banda só de mulher. Uhum. É, não, assim, não precisa. Qual é a validade disso, entendeu? Tem uma coisa de marketing, né? Mas Sabe o que eu penso? Se é uma coisa real, se são mulheres que adoram tocar juntas e que têm uma química real e que compõem, e que cantam, e que tocam, e que se dão bem, tá tudo bem. Não vejo problema nenhum. Você ser forçado a criar uma banda de mulheres porque a gravadora quer, porque isso já tinha, né? Nos anos 80 já tinha uma banda de mulheres. Porque era bonito, né? Porque era bonito, como era bonito uma boy band de menininhos lourinhos, né? Isso não funciona. Uma banda de menininhos lourinhos bonitinhos vai ficar ruim, porque não é a música que uniu eles. E isso vai dar errado. Eu pessoalmente, em relação a isso que você está falando, eu acho muito mais interessante da gente não cair nesse radicalismo. Porque quando as mulheres começam a repetir o padrão masculino, elas caem no padrão igual ao contrário. contrário, é isso que eu falo, é Então, exatamente isso que eu tipo, estou falando. é muito mais inteligente isso para o ser humano. Quando a gente consegue manter humildade, a gente aprende muito mais quando a gente é humilde do que quando a gente é marrento. Então, se eu estou numa situação que tem alguém que sabe fazer uma coisa muito melhor que eu, seja essa pessoa é, trans, homem, mulher, eu vou querer aprender com essa pessoa, vou querer trocar com essa pessoa. Então, para mim é interessante trabalhar com pessoas que me tragam elementos que eu não tenho, ou que têm coisas diferentes de mim, seja o que for. Agora, eu tenho exercitado mais o olhar também, né, de olhar mais para quando eu faço uma curadoria, seja qual for, de falar, peraí, cadê as mulheres aqui? Porque é isso, incrivelmente, a gente acaba esquecendo, Nabucco, isso é que é triste. Porque tem tanto homem
fazendo coisas que a gente fala, peraí, deixa eu anotar aqui quem são as mulheres que tocam bem pra caramba, que compõem bem, que arranjam bem. Por isso que eu tenho feito essas enquetes, essas perguntas, porque vamos acordar, porque tem essa galera agora, a gente precisa botá-las na frente, entendeu? Não fazer a turma da Luluzinha. Isso é bobagem. A turma da Luluzinha vai dar ruim. Porque aí vai criar cabo de guerra, entendeu? Eu não estou querendo achar que a mulher é melhor que o homem. Isso é bobagem. A gente não se define dessa forma. Pior que gente que está tentando ajudar, na minha opinião, só atrapalha. Tinha um bar aqui que o cara só programava mulher porque precisava ajudar as mulheres. Outra história. Em 1995, estava fora da banda do Tim Maia, ruim de trabalho, um amigo me chama para tocar no festival de música de Avaré. Interior de São Paulo, mó de estrada. Eu falei, vamos lá. Ele falou que tinha prêmio para melhor instrumentista, tem prêmio para música instrumental. Era uma música instrumental, eu me destacaria, solo de guitarra. Falei, beleza, vamos lá, se calhar a gente ganha um dinheirinho. Fomos lá, tocamos, deu tudo certo, tinham 3 músicas instrumentais só. Acabou o negócio, cheguei a ganhar tapinha nas costas, antecipado, aí vai ganhar o melhor instrumentista. Quando chegou na hora da premiação instrumentista, sabe quem ganhou? Tinha uma menina tocando, uma. Ela tocava uma música que eram 4 acordes e ela só dava a tônica do acorde. Pom, 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 pom. Ela ganhou o melhor instrumentista. O clima de constrangimento foi geral, algumas vaias até. Eu fiquei bastante puto, mas fiquei calado. Alguém foi reclamar para o jurado falou, tem que dar uma força para as meninas. Agora, que tipo de força é essa? Você, menina, você queria uma força dessa de novo? E essa menina que era muito jovem, será que ela não se enganou e achou que tocava pra cacete e atrapalhou a vida dela depois? De novo, não é assunto. Não deveria ser assunto. Nem para ajudar, nem para atrapalhar. Detalhe é que quem fazia o show de encerramento? Tim Maia. Nossa Senhora. Eu vou morar aqui em Avaré. Eu vou ficar aqui. Tim Maia, o cantor que mais comparece a shows no Brasil. Mas apesar dessas mudanças, as coisas continuam desequilibradas. Com a internet já apareceu várias meninas se destacando na Instagram e coisa que vale. Só que a reação dos homens a essas meninas de destaque, em geral, só são 2, a maioria 2. Uma reclamando que elas só têm destaque porque são meninas. Se for verdade, está errado. E outros endeusando, você é tão linda, casa comigo, coisa que vale. Quer dizer, de novo, a música, que é o que importa, não está em julgamento. Está em julgamento ou um ciúme de ser mulher ou uma admiração por ser bonita. Continua tudo errado, né? Eu não sou ingênuo de achar que as meninas não deviam usar isso. Claro, os homens usam também há 300 anos. O negócio é que isso desvia o assunto da música. E outra, no palco, a beleza é importante, mas o carisma é muito mais. Eu sei muito bem isso. O Tim é um cara absolutamente não atraente e deixava as pessoas embasbacadas, entendeu? Por carisma. Isso, na verdade, no palco, isso é o que importa. Enfim, de novo, o mundo ideal para mim é se você tem 50 músicos para escolher para chamar para um trabalho e uma só é mulher, você não vai descartar ela porque é mulher e nem vai chamar ela só porque é mulher. Você deve chamar a pessoa cuja o som se adequa ao trabalho e que o seu comportamento se adequa ao trabalho. Ponto. Então vou botar aqui nomes e vídeos de algumas meninas que tocam incrivelmente, que só tocam, que vocês precisam conhecer, ok? O link delas está no comentário também. Então vou falar uma de cada instrumento, uma de cada país, ok? Para não ficar muito grande. O link de todas as outras está na descrição, tá? Tem muita gente boa lá, muitas brasileiras de todos os países. Guitarra, Léry Basílio, Brasil.
Bateria, Naima Acunha, Espanha. Baixo, Tal Winkelfield, Austrália. Saxofone, Hayley Nieswanger, americana. Piano, Francesca Tandoi, Itália. Aproveita, siga o canal e deixe seu comentário. Eu quero saber o que você acha disso. Para ilustrar como as coisas estão mudando, olha esse aqui, olha o futuro. Oito anos, toca muito mais que eu.